Os picos elevados do Vale Clearwater, no território de Montana, já estavam cobertos pelas primeiras neves em outubro de 1878, um aviso branco e nítido contra o azul profundo do céu outonal. No vale abaixo, o ar era fresco com os aromas de pinho e feno seco, um cheiro de preparação urgente. Em cada cabana, um homem estava no telhado, inspecionando as telhas ou nas paredes, colocando barro fresco nas frestas entre as toras. Carl Vogel era o único homem rachando lenha. Seus golpes de machado ecoavam com um ritmo constante e sem pressa, enquanto sua esposa, Annalise, estava envolvida em uma tarefa diferente. Ela trabalhava nas paredes de sua cabana, realizando uma tarefa que ninguém tinha visto antes. Em vez de calafetar o exterior, ela estava aplicando gesso no interior. Usando uma mistura que lembrava lama escura e grossa, ela trabalhava sob o brilho de uma única lanterna. Ela espalhava a pasta incomum nas toras de pinho cortadas à mão, mas ela consistia em mais do que apenas argila e areia. Incluídos na mistura estavam baldes de cinza fina, cinzenta, coletada de todas as lareiras do povoado, junto com crina de cavalo grossa, que conferia uma consistência fibrosa e filiforme à pasta. Ewan MacLeod era um homem que tinha construído mais de 30 estruturas no território. Suas mãos carregavam marcas de farpas e calos, e ele fez uma pausa ao passar pelo posto comercial. Apoiando-se na cerca parcialmente concluída, seu rosto mostrava uma mistura de confusão e indignação profissional. Annalise, gritou ele, seu sotaque escocês carregado de convicção. O que você está fazendo com essa cabana, pelo amor de Deus? Uma parede de toras deve poder respirar. Se você selar como um túmulo, o cerne apodrecerá na primavera. Annalise continuou seu trabalho sem pausa. Ela apenas empurrou uma colher de pedreiro carregada com a mistura escura em uma fresta, seus movimentos suaves e experientes. Olhando por cima do ombro, o rosto manchado de cinza, ela disse suavemente, mas distintamente: Não vai apodrecer, Ewen. Acima do ritmo constante do machado de seu marido. Ela vai respirar, mas não por dentro. MacLeod balançou a cabeça, soltando um suspiro profundo de pena. Aos olhos dele, ela estava cometendo um erro básico e tolo, arruinando uma cabana bem construída que Caro havia erguido com trabalho duro, com ideias estranhas do velho mundo. No entanto, Annalise Vogel não estava construindo um túmulo. Ela estava construindo uma garrafa térmica. Então, quando a grande nevasca de 78 atingiu, um inverno que seria lembrado por 100 anos, a distinção entre respirar por dentro e respirar por fora seria medida por um único e impressionante menos 56 graus Celsius. Inscreva-se no nosso canal para explorar as habilidades esquecidas da sobrevivência na fronteira e testemunhar como a física básica pode ser o fator decisivo entre a vida e a morte. Cada semana, revelamos uma técnica perdida, demonstrando que os métodos tradicionais eram frequentemente os mais inteligentes. O ridículo logo se formou. Annalise Vogel era considerada uma estranha, uma mulher originária das densas e antigas florestas do sul da Alemanha. Seus métodos não se alinhavam com os da fronteira americana, que valorizava eficiência, pragmatismo e práticas estabelecidas. Ao contrário de outros homens, seu pai não era lenhador ou carpinteiro, ele era um Kacheloffenbauer, um artesão especializado nos grandes fogões de cerâmica que armazenam calor. Esses fogões eram o núcleo quente das casas de fazenda alemãs. Ela foi criada não com um machado, mas com uma colher de pedreiro, dominando a transformação de argila, areia e fogo. Ela compreendia que o calor se comporta como um animal tímido, facilmente assustado e propenso a desaparecer. Sua experiência era originária de um reino diferente, onde o combustível era escasso e os invernos eram prolongados e úmidos, não apenas intensamente frios. Essa troca de conhecimento, frequentemente a origem da inovação, era vista no Vale Clearwater como pura ignorância. As críticas começaram com a opinião especializada de Ewan MacLeod, que então circulou por todo o pequeno povoado. Espalhando-se como fogo,
Ele era o construtor experiente, a voz autoritária. Eu testemunhei toras suando até apodrecerem em uma única estação, informou ele aos homens reunidos na ferraria. O calafetamento serve para fornecer fluxo de ar. Ele fecha as aberturas maiores enquanto permite que a madeira elimine a umidade. Sua abordagem é semelhante a cobrir uma pessoa molhada com oleado. Ela não será afetada pela brisa, mas ficará encharcada de suor. Seu raciocínio era sólido, enraizado em muitos anos de uso de técnicas tradicionais. Esse foi um exemplo clássico de dar a solução correta para um problema inadequado. Em seguida, a comunidade se expressou por meio de Silas Croft, um fazendeiro que possuía mais pontos de vista do que terras. Silas tinha talento para inventar expressões cativantes. Ele havia observado Annalise e seus filhos, Liesel, de 8 anos, e Jacob, de 6, carregando baldes de cinzas das fogueiras públicas. Olhem só para eles, exclamaram em voz alta no armazém geral. Todos acharam engraçado que uma casa estava sendo construída com sobras. Carl deveria ser cauteloso, ou ele também poderia acabar sendo cimentado na parede. Ele concedeu um apelido depreciativo à sua criação, o Palácio de Cinzas, e ele perdurou. O rótulo era severamente desdenhoso, retratando seus esforços sistemáticos como um sonho infantil, algo sujo e primitivo. O maior fardo recaiu sobre o marido dela. Cal era um sujeito decente, estimado por sua força física e proficiência com o machado largo. Ele mesmo cortou, moldou e fez ranhuras em cada viga da casa deles. O escárnio da vila aos esforços de sua esposa parecia para ele uma afronta pessoal. A desaprovação familiar foi expressa pelo marido de sua própria irmã, Thomas, que havia viajado do vale vizinho. Ele estava dentro da cabana parcialmente rebocada, onde a atmosfera estava pesada com um aroma terroso de argila úmida. Sua expressão estava fixa em uma máscara de piedade. Annelise, Carl, disse ele, dirigindo-se mais ao cunhado do que à própria esposa. As pessoas estão fofocando. O boato é que vocês estão construindo uma caverna, não uma residência. Ele apontou para a superfície uniforme da cor de carvão. Vocês percebem com o que isso se parece? Parece que você não tem fé no seu próprio trabalho, Carl. Como se as vigas não estivessem preparadas adequadamente. Agora você é forçado a escondê-las com argila. Naquela noite, o fardo total desceu sobre a pequena cabana. Cal estava sentado à mesa, deslizando uma pedra de amolar úmida pela lâmina do machado. O único barulho era o ranger do metal. Ele fala a verdade, disse Caro, sem encontrar o olhar dela. É isso que eles acreditam sobre minha carpintaria. A pobre Annelise se aproximou e colocou a mão sobre a dele. As mãos dela estavam rachadas e descoloridas do reboco. Seu trabalho é impecável, afirmou ela. O problema está na madeira em si, não nas vigas reais, mas no conceito da madeira. Ela hesitou, procurando a frase certa. No estúdio do meu pai, o forno precisava ser perfeito. Mesmo uma pequena fissura deixaria o calor escapar, destruindo a cerâmica. Ele me ensinou que o adversário não é o frio. O verdadeiro inimigo é o ar circulante. Uma moradia repleta de fendas minúsculas e invisíveis se assemelha a um forno que não consegue atingir o calor necessário. Não estamos escondendo seu trabalho, Carl. Estamos protegendo-o. Sua convicção se erguia como uma fortaleza impenetrável e ela discutia as leis físicas usando a terminologia de um artesão. Ele desviou o olhar da expressão resoluta dela para as crianças adormecidas, cujos peitos se moviam suavemente no brilho dançante da chama. Ele deu uma única e rápida assentada e declarou: Terminem as paredes. Vamos provar que eles estão errados. A última instância de condenação formal chegou através do Sr. Davis, o representante de terras da ferrovia, um homem que incorporava a autoridade organizacional. Ele apareceu para uma visita padrão, carregando seu livro de contas e caneta. Entrou na cabana e parou abruptamente. Ele bateu em uma das superfícies agora endurecidas com uma unha imaculada. Produziu um som firme,
quase como uma pedra, Sra. Vogel. Ele começou a falar, sua voz seca como pó. A técnica de construção prescrita para essas concessões de terra é explicitamente definida. Usar toras com estopa e argamassa de cal como enchimento. Nunca encontrei esse revestimento interior em nenhum manual. Ele anotou algo em seu livro e comentou: "Não posso dar meu endosso oficial. Este método não tem histórico anterior." O perigo financeiro havia se tornado cristalino. Caso a cabana desabasse, seus direitos aos 64,75 hectares de terra poderiam estar em risco. Eles haviam investido quase todas as economias em ferramentas, uma carroça, uma junta de bois e o custo do registro da terra. O custo do reboco era insignificante. Argila obtida gratuitamente da margem do rio, cinzas conseguidas de graça no lixo do vizinho. No entanto, o preço de um fracasso seria absoluto. Eles foram ridicularizados por 4 semanas. Qualquer reivindicação, se chegasse, precisaria durar uma vida inteira. Annalise apenas acenou para o Sr. Davis. A estação do inverno revelará o que é sensato e o que não é, ela disse. Não era uma provocação, era uma afirmação da realidade. Ela tinha fé na argila, mas não no vento. Para os habitantes da cidade, era apenas lama e cinza, mas Annelise percebia uma substância composta avançada. Uma barreira impermeável destinada a combater a principal fonte de perda de calor em uma construção de toras, a infiltração de ar. O problema não era a transferência de calor através das toras maciças de madeira, que tinham cerca de 0,3 metros de espessura. A dificuldade era a convecção. O frio não penetrava nas paredes. Era bem-vindo através de inúmeras aberturas invisíveis, fissuras e poros. Sua técnica era minuciosa, um ofício adquirido ao lado do pai. Para começar com argila, ela não empregava lama comum. Junto com as crianças, a escavou de uma curva específica do rio Clearwater. Naquele local, a água se movia lentamente e os depósitos não continham seixos ou silt. O objetivo era uma argila com elevada plasticidade. Uma argila que pudesse ser moldada em uma pasta fina e sofresse pouca retração durante a secagem. Eles a avaliavam formando vermes finos. Se pudesse ser curvada em um anel apertado sem quebrar, era aceitável. Eles transportaram aproximadamente 362,9 quilos dela até a cabana usando baldes de madeira. Em seguida, veio o agregado. Areia fina da margem do rio, peneirada em uma peneira de estopa, daria estrutura ao reboco e impediria a argila de fraturar enquanto endurecia. Esse era o procedimento convencional. O componente inovador era a cinza. Ela servia mais do que mero enchimento. Annelise aprenderá com a construção do forno de seu pai que a cinza de madeira em pó, quando combinada com argila e água, sofre uma mudança química gradual. Esta é uma reação pozolânica, idêntica ao conceito subjacente ao concreto romano. A sílica e a alumina presentes na cinza interagem com o hidróxido de cálcio encontrado na argila, criando compostos cimentícios robustos. Isso tornava o reboco mais duro, mais durável e mais resistente à umidade. No entanto, seu atributo-chave era o tamanho dos grãos. As minúsculas partículas de cinza ocupavam os espaços entre os grãos maiores de argila e areia, produzindo uma substância com permeabilidade ao ar extremamente baixa. Isso representava um equivalente do século XIX dos métodos modernos de vedação de ar. O último componente era o aglutinante, crina de cavalo, obtida do ferreiro. Essas fibras longas e robustas funcionavam como reforço de fibra orgânica, conferindo resistência à tração ao reboco, semelhante às barras de aço no concreto contemporâneo. Impediria fissuras se as toras da cabana cedessem ou se movessem, como inevitavelmente faria. A mistura seguiu uma fórmula rigorosa: 3 partes de argila, 2 de areia, 1 de cinza peneirada, mais um punhado generoso de crina de cavalo, solta à mão. Ela combinou tudo em um grande cocho de madeira com água,
resultando em uma pasta densa e uniforme. A aplicação representou o maior desafio. As paredes internas de toras eram irregulares e ásperas. Inicialmente, ela aplicou uma camada grossa nas fendas mais largas entre as toras, formando uma base sólida e contínua. Em seguida, espalhou a camada primária, com cerca de 2,5 centímetros de espessura por toda a superfície do chão ao teto. Com uma graça transmitida por gerações, sua espátula trabalhou a mistura cinza escura em um revestimento impecável e contínuo. Essa camada cobriu cada tora, cada junta e todas as possíveis aberturas. Por dentro, a cabana já não se parecia com uma estrutura de toras. Parecia ter sido esculpida em um único bloco maciço de pedra escura e macia na noite em que ela concluiu a última parede. Carr tocou a parede úmida e fria e comentou: "Parece resistente." No entanto, Ewen alertou que as toras poderiam apodrecer. Annalise pegou um pequeno pedaço de pinho do chão. Ela segurou o pedaço e disse: "Isto é madeira. É cheia de pequenos canais, semelhante a um monte de canudos. Quando o vento bate do lado de fora da casa, ocorre uma diferença de pressão. Isso suga o ar quente interno diretamente através desses canais, atravessando a madeira. A vedação deles só fecha os espaços maiores entre as toras. As próprias toras continuam perdendo ar por toda a sua superfície." Então ela disse aquelas palavras. Elas redefiniram completamente a questão. A física poética que ela compreendera após anos de gerenciamento de calor ficou clara. Uma casa não é uma fortaleza para repelir o frio. É um recipiente para reter o calor. Não estamos construindo paredes. Estamos formando as laterais de uma bacia. A perspectiva dela virou a sabedoria comum de cabeça para baixo. Eles não estavam combatendo o frio. Estavam protegendo o calor. O reboco servia a um duplo propósito. Primeiro, sua vedação de ar impedia o ciclo convectivo de vazamento de ar, que era a principal causa da perda de calor. Segundo, sua colocação interna permitia que as grossas paredes de toras funcionassem como um sistema de armazenamento de calor. O calor da lareira aqueceria o reboco e penetraria gradualmente nos 30 centímetros de pinho atrás dele. As toras se transformariam em um enorme reservatório térmico, protegido dos ventos externos por sua própria espessura. Além disso, estavam protegidos da perda interna de calor pela camada impermeável de Annalisa. A casa não apenas reteria seu calor, ela o acumularia. O reboco levou 3 semanas para secar. A cabana ficou saturada com o cheiro gradual e orgânico de terra secando. Annelise manteve um fogo modesto para regular a secagem, permitindo que a umidade saísse gradualmente. Quando a primeira geada severa de novembro chegou, as paredes tinham se tornado um cinza claro uniforme. As paredes estavam firmes ao toque e o ar interno havia mudado. Estava completamente, profundamente calmo. Nenhuma corrente de ar fantasmagórica tocava a nuca, nenhuma área fria perto das paredes. O silêncio era mais profundo, os sons externos mais abafados. A bacia estava agora completa e eles só precisavam esperar o inverno tentar esvaziá-la. Continue assistindo comigo até a conclusão. O valor derivado daquela cabana era a disparidade entre o calor dentro do Palácio de Cinzas e o frio letal lá fora. Essa disparidade transformaria completamente a maneira como todo o vale construía suas casas nos 50 anos seguintes. O inverno de 1878 não chegou como uma transição gradual, mas como um ataque. Começou com uma nevasca na segunda semana de dezembro que enterrou o Vale Clearwater sob 1,2 metro de neve, isolando cada propriedade. Mas a neve foi apenas um prelúdio. Assim que a tempestade diminuiu, o céu clareou para um azul brilhante e implacável, e a temperatura despencou. Por 7 dias consecutivos, a temperatura ficou abaixo de menos 17,8 graus Celsius, mesmo ao meio-dia.
Durante a noite, despencou para níveis que congelavam a seiva das árvores, fazendo-as rachar com estalos tão altos quanto tiros de rifle. O mercúrio no termômetro oficial do assentamento caiu para a mínima de menos 35,6 graus Celsius. Este foi o Cadim. O frio era indiferente à tradição e ao ridículo. Só se importava com a física. Dentro da cabana dos Vogel, uma normalidade estranha, porém maravilhosa, reinava. Um pequeno fogo na lareira de pedra mantinha uma temperatura confortável e uniforme em todo o cômodo. Annelise estava ensinando Liesel a ler, com as cabeças inclinadas sobre um livro na mesinha de madeira. Jacob estava no chão, brincando com um conjunto de animais de madeira esculpidos. Todos estavam de camisa, e o ar estava tão parado que a chama da única vela mal tremeluzia. O calor não vinha de uma explosão da lareira. Esse calor desaparecia após 3 metros e era uma propriedade ambiente do próprio cômodo. As paredes cinzas de gesso emitiam um calor constante e suave, liberando o calor armazenado nas grandes toras atrás delas. Carl havia empilhado uma impressionante quantidade de lenha do lado de fora, mas estava usando menos da metade da taxa dos invernos anteriores mais amenos. A tigela estava retendo seu calor. Agora, se você aprecia esta história de engenhosidade e a satisfação tranquila de ver os céticos provados errados, por favor, reserve um momento para apertar o botão de curtir. Isso nos ajuda a compartilhar essas histórias esquecidas com um público maior. A situação nas outras cabanas era dramaticamente diferente. O vento, embora leve, era um ladrão implacável, roubando o calor por inúmeras rachaduras não vedadas. O frio era uma presença tangível na casa de Silas Croft, a voz da comunidade. A família se amontoava ao redor de um fogo ardente, enrolada em todos os cobertores que possuíam. Já haviam usado 1/3 da lenha de inverno. Em apenas 5 dias, o chão estava gelado, e um balde de água deixado perto da parede tinha uma espessa camada de gelo. O escárnio congelou nos lábios de Silas. A dele era uma guerra de desgaste, alimentando a besta de fogo apenas para impedi-la de consumi-los. O detalhe comovente de seu desespero veio na 5ª noite, quando sua esposa começou a chorar baixinho. Olhando para o berço vazio no canto, construído para o primogênito que falecera na primavera anterior, Silas, com o rosto sombrio e determinado, pegou seu machado, despedaçou o berço e alimentou o fogo com os pedaços de bordo esculpidos à mão. Ele estava incinerando memórias apenas para se manter aquecido. Para você e MacLeod, o construtor de experiências, foi uma vergonha profissional. Sua cabana, uma vitrine de marcenaria apertada e sabedoria convencional, estava se mostrando inadequada. Ele mesmo a havia calafetado naquele outono, mas ainda sentia correntes de ar por toda parte. O frio não era apenas desconfortável, representava uma ameaça mortal. Sua esposa estava doente, a tosse piorando no ar congelante. Eles se recolheram a um único canto da cabana, pendurando cobertores para formar uma pequena tenda ao redor da lareira. Apesar de seus esforços, a temperatura interna mal chegou a 4 graus Celsius. Ele era um artesão especialista. Um frio invisível e um poder que ele havia subestimado estavam desmontando seu melhor trabalho. No 7º dia, seu estoque de lenha havia caído para uma quantidade perigosamente baixa, e a temperatura de sua esposa continuava subindo. Ewan MacLeod cedeu, envolvendo sua esposa em peles de animais. Ele a colocou em um trenó e caminhou pela neve espessa em direção ao local que antes havia zombado. Seu caminho o levou à suave luz dourada do Palácio de Cinzas. Annalise abriu a porta. O impacto imediato nele não foi a imagem da família usando apenas camisas ou o ambiente doméstico pacífico. Em vez disso, foi a sensação tangível da atmosfera. Não era escaldante, era agradavelmente temperado, um calor profundo, abrangente e completamente imóvel. A experiência lembrava passar de um mês de inverno diretamente para um dia suave de primavera.
uma onda de ar quente e denso jorrou para fora dele. No crepúsculo gelado, ele ajudou sua esposa a entrar na cabana, e Annalise prontamente a deixou confortável junto à lareira, oferecendo-lhe uma sopa quente. Ewan permaneceu imóvel no meio do espaço, completamente sem palavras de espanto. Ele observou as paredes lisas cor de cinza, a luz da vela inabalável e as crianças relaxadas. Levantando a mão descoberta, não detectou uma única corrente de ar, absolutamente nenhuma. Ele passou a palma da mão sobre a superfície. Ela não tinha o frio da rocha, em vez disso parecia neutra, quase orgânica. Carregando seu termômetro de bolso pessoal, uma prática rotineira de sua profissão, ele o destacou de sua jaqueta. No meio da sala, distante da lareira, o termômetro mostrava 17 graus Celsius. Sem precisar verificar, ele sabia que a temperatura externa havia caído para menos 32 graus Celsius, uma diferença de 49 graus. Annalise o observou em silêncio. Então pegou uma pena macia de uma almofada e a estendeu para ele. Teste perto da parede, ela sussurrou suavemente. Aceitando a pena, ele a posicionou perto da junção entre parede e chão, o local onde as correntes de ar normalmente sopram com mais força. A pena permaneceu completamente imóvel, como se estivesse fixa na atmosfera. Serviu como uma ferramenta de demonstração, uma confirmação visual direta da completa falta de movimento de ar. A evidência era irrefutável. As leis da física tinham a palavra final. Você e MacLeod desviaram o olhar da pena para Annalise, o construtor experiente, o homem com 30 cabanas em seu nome e convicções inabaláveis. Gradualmente, ele abaixou a mão, não oferecendo justificativas nem desculpas elaboradas. Sua exoneração foi mais contida e profunda. Por um longo período, ele ficou sem pronunciar uma palavra. O calor dentro da residência dela era uma contradição retumbante de todas as suas crenças anteriores. Em seguida, ele olhou para a parede e depois para ela, perguntando: "Mostre-me seu método de mistura." Isso foi mais do que uma mera confissão. Foi um pedido de compreensão. Ele evitou qualquer reconhecimento de seu erro. E ele foi diretamente para o desejo de adquirir a técnica dela. Ela estava correta. Essa era a marca máxima de estima profissional. O ridículo havia cessado. A lição estava começando agora. 2 dias depois, o degelo chegou, mas o terreno mental do Vale Clearwater foi para sempre transformado. A estação fria agiu como um magistrado implacável, e sua decisão foi gravada na nítida disparidade entre a facilidade dos Vogels e as lutas de seus vizinhos. Ewan MacLeod, cujo cônjuge estava se recuperando no calor constante da casa dos Vogel, tornou-se o primeiro e mais apaixonado discípulo de Annalise. O mais severo crítico havia se transformado no apoiador mais devotado. Ele foi além de meramente memorizar a fórmula. Ele pretendia compreender o conceito subjacente. Junto com Annalise, ele ficou na margem do rio enquanto ela demonstrava o método para escolher a argila apropriada. Ele a observou filtrando as cinzas, enquanto ela esclarecia que os minúsculos grãos eram essenciais. "Ewan, isso não é meramente uma parede, é uma membrana", ela reiterou. "Isso impede que a brisa infiltre a moradia." Em resposta, ele converteu a arte dela em termos que um construtor da natureza selvagem pudesse entender. "É um rejuntamento reverso, sela cada poro da madeira", ele disse a um confuso Silas Croft. Naquela primavera, um novo comércio começou no vale. MacLeod, aproveitando sua reputação de construtor, montou equipes de trabalho. Em vez de construir novas cabanas, eles melhoraram as existentes. O termo Palácio de Cinzas deixou de ser uma piada. O método ficou conhecido como reboco Vogel, ou selo alemão. As famílias colaboraram para extrair a argila. Coletando cinzas e revestindo o interior de suas casas, Annelise, calma e precisa, supervisionava a mistura, verificando as proporções. Ela não se gabou, nem disse: "Eu bem que avisei."
Sua satisfação vinha do próprio trabalho e da aceitação silenciosa e crescente de seu conceito. No outono de 1879, mais 7 cabanas foram tratadas. No ano seguinte, quase todas as casas do vale apresentavam um interior cinza e liso, com resultados rápidos e notáveis. O consumo de energia na comunidade caiu cerca de 40%. As cabanas se mostraram não apenas mais aconchegantes no inverno, mas também mais frescas no verão, conforme observaram os moradores. A massa térmica substancial da madeira isolada combatia o calor diurno. A inovação se difundiu sutilmente por meio de escolhas pragmáticas daqueles que sofreram um inverno rigoroso e reconheceram um método superior. Espalhou-se para vales adjacentes por meio de relatos orais de parentes que visitaram Clearwater e experimentaram o contraste. A mistura básica de Anneliese Vogel de argila, areia, cinzas e cabelo representava inovação popular, precedendo a ciência da construção contemporânea em quase 100 anos. Hoje, barreiras de ar internas, massa térmica e os riscos da perda de calor por convecção são princípios-chave da construção energeticamente eficiente. Ela não tinha ferramentas científicas ou fórmulas de transferência de calor, possuía apenas um conhecimento inato e prático dos materiais e uma compreensão profunda da essência do calor. Ela via o problema não como um problema de construção, mas como um de física. A história do Palácio de Cinzas evoluiu para o folclore regional, homenageando ao humilde imigrante que mostrou a um vale o caminho para o calor. Seus filhos, Liesel e Jacob, foram criados em um refúgio, experimentando um aconchego desconhecido para seus contemporâneos. Anneliese e Carl passaram seus últimos anos em sua fazenda, sua existência incorporando a força de desafiar as normas. Eles não perceberam defeito na habilidade do vizinho, mas reconheceram uma falha na compreensão do vizinho sobre o reino invisível do ar e do calor. A disparidade não era gradual, era profunda. A fronteira era um campo de testes severo e implacável. Penalizava severamente os fracassos e compensava generosamente os sucessos. Não se importava com a origem de uma ideia, apenas que pudesse suportar a prova de uma noite de menos 34 graus Celsius. A herança de Anneliese Vogel não foi registrada em textos ou gravada em pedra. Era experimentada ano após ano. Em meio ao calor silencioso e duradouro das casas ao seu redor na fronteira, os argumentos mais convincentes não eram verbalizados. Eles estavam incorporados no aconchego quieto e persistente de um cômodo. Acreditamos que esta narrativa alterou sua percepção da modesta cabana de troncos.